Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 60 e aqui nós vamos ver esse capítulo, ele é poderosíssimo, ele é cheio de esperança, de promessa de restauração, de luz e renascimento. Amados e amados, é como um bálsamo. Logo após os capítulos que nós vimos anteriormente, de lamento, de confissão, mas aqui Deus vai mostrar que Ele não apenas perdoa, mas que Ele também restaura. E veja, o profeta, você vai perceber que ele descreve essa obra gloriosa a ser realizada em Israel. Supondo que haveria uma reforma em harmonia com Isaías 58, que nós vimos 6 a 14, tá? E agora, nos capítulos de 60 a 62, vai descrever essa obra maravilhosa. Esse era o plano divino de Deus para o antigo Israel. Mas como a nação, os israelitas falharam na obra da reforma e, portanto, Deus não pôde libertá-los dos seus inimigos, nem convertê-los em agentes capazes de levar a salvação aos gentios. Então, nós vemos hoje que Israel ainda é uma pequenina cidade ali e que todos os povos em volta são contra eles. Inclusive, eles têm uma armadura invisível, claro, que se chama domo de ferro. Esse domo de ferro, eles pegam 90% a 95% de todas as bombas que são jogadas ali. É como se fosse um escudo, tá? Um escudo eletrônico. Então, hoje, o Senhor deu muita inteligência para eles terem produtos bélicos de proteção, né? Mas o Senhor ainda é com eles, porque senão essa nação já teria sumido. Todas as nações antigas já se extinguiram, Israel permanece. E ali, mesmo eles estando ali no território deles, não tendo domínio sobre todo o território, principalmente onde seria o templo, mas eles estão ali e estão aguardando a promessa da vinda do Messias, porque para eles o Messias não veio ainda. Por isso que hoje se estendeu a nós, os gentios, porque eles recusaram, ou melhor, eles ficaram cegos quanto à vinda do Messias. Mas eles são o povo original, escolhido por Deus para levar a cabo, tá? Para levar a cabo a obra do Senhor. E hoje, quem se inclui nessa obra? Nós, os gentios. Então, hoje o Senhor deseja que nós levemos a cabo isso. E aqueles judeus messiânicos. E nos finais dos tempos, a palavra diz que vários judeus vão crer que Jesus veio, vão sair as vendas dos seus olhos. Mas lembre, eles são filhos do mesmo jeito, eles são escolhidos, eles são os primeiros. Né? E nós aqui entramos também nessa aliança. Então, hoje nós chamamos de Israel espiritual. Nós estamos dentro de um Israel espiritual. Nós fomos chamados para fazer parte desse Israel espiritual. E nós temos também várias batalhas, vários assédios diários, e nós temos que ter o nosso domo de ferro, nós temos que ter o nosso escudo, mas o nosso escudo tem que ser conforme Efésios nos ensina. Tá? Nós temos que ter a armadura do povo de Deus, nós temos que vestir o capacete da salvação, nós temos que vestir o cinto da justiça, a couraça, a gente tem que ter a espada. Então, amados, você vê que hoje, como Israel espiritual, nós temos que nos equipar também para poder viver na presença de Deus, tá? Então, lembrando que nós estamos nessa aliança, nessa nova aliança, mas o Senhor não deixou a velha aliança. E como ele começa aqui esse versículo, esse capítulo, diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, portanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Amados, a gente tem que ver isso em dois contextos. Primeiro, aqui é quando eles iam sair do exílio da Babilônia. Então, é como assim, levanta-se, põe de pé, porque vocês vão voltar ali para Israel, tá?
também nós podemos aplicar com toda a categoria na vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos 2 cenários aqui para estarmos vendo. Então, essa imagem também levanta-se, mostra o quê? Uma imagem de alguém que está prostrado, sem força, na escuridão. E ali ainda diz que levanta, ainda vai brilhar, vai resplandecer, porque a luz não está em nós, a luz está no Senhor. Quando o Senhor veio, João diz que quem veio, a luz, e essa luz foi iluminar toda a parte escura. Então trouxe esperança, tá? E hoje, uma das doenças profundas que tira a desesperança é a depressão. E na depressão, a pessoa fica com um vazio muito existencial e ela não vê luz. Então, minha amada, meu amado, se por acaso você está passando por isso, algum ente amado seu, saiba que Deus é a luz dele e que você pode estar orando para que ele possa conseguir enxergar essa luz, tá? Esse versículo, ele nos chama a nossa identidade, ele nos chama ao nosso propósito, ele nos chama a reconstruir a nossa autoestima espiritual. Por mais que nós não vemos isso, Deus nos disse que nós somos a luz e o sal da terra. Tá? O sal dá sabor, a luz traz iluminação, traz vida, traz direção, traz qual caminho seguir. Olha o versículo 2, diz assim: em verdade as trevas cobrem a terra. Não é isso que está acontecendo, amados? Cada dia que a gente olha as coisas que acontecem, a gente só vê trevas, né? As trevas cobrem a terra, envolve todas as nações, ninguém escapa. Mas sobre ti, sobre mim, sobre você, levanta-te a face. Sobre ti, levanta-se a face de Yahvé. Amados, a face do Senhor levanta sobre nós e a glória dele aparece para nós. É muito rico isso, sabe? Aqui está falando de um mundo de caos, de crise moral, crise espiritual, mas sobre quem anda com Deus, a luz, direção e esperança, porque o Senhor levanta a sua face sobre nós. Então, nós podemos sim ser um pontinho de luz, um farol onde Deus brilha. Sabe, amados, numa escuridão, você acender um palitinho de fósforo faz uma diferença enorme. Então, não importa se você acha que você brilha muito, que você tem muita luz ou não tem, você tem um pouco de luz. E nesse mundo cheio de caos, você vai fazer diferença. Nesse mundo cheio de fake news, ansiedade, confusão de identidade, quem carrega a glória de Deus se torna um sinal de clareza e de paz, tá? Olha o versículo 3. As nações caminharão na tua luz e os reis no clarão do teu sol nascente. Amados, quando descer do céu a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela vai ser o farol, ela vai ser a luz que vai brilhar nessa terra e todos olharão para ela, porque o Senhor vai estar governando de lá. E hoje, o que? Nós, como esse palitinho de fósforo que temos o Espírito Santo dentro de nós, se nós andarmos unissos em fé e não em divisão entre nós, sabe? Porque eu sou de uma igreja, o outro é de uma outra igreja, mas se nós andarmos unidos, Deus pode se manifestar por meio de nós com muito mais intensidade, né? O versículo 4 diz: ergue os olhos em torno de ver. Espera um pouquinho. Ergue os olhos em torno de ver. Todos eles se reúnem e vêm de longe. As tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então o contemplarás e ficarás radiante, o teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida, a ti chegarão os tesouros das nações. Então, imagina, eles estavam no exílio nessa época, né? Eles estavam no exílio e espalhados, porque alguns tinham fugido para o Egito, outros tinham fugido para as outras nações e outros tinham sido levados o quê? Escravos ali para a Babilônia. Então, o Senhor está falando que eles vão voltar e eles vão, além de voltar, todos eles se reúnem e vêm de longe, as tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então, eles virão de todos os lugares
para voltar para Jerusalém. Nós sabemos que na época da restauração, que eles vieram do exílio, nem todos vieram. E quando o templo ficou pronto, eles choraram, porque o templo não tinha mais aquele esplendor e nunca mais teve o esplendor que teve o templo de Salomão. E desde que eles vieram da Babilônia, amados, nunca mais eles se tornaram uma nação independente, porque eles continuaram súditos da Babilônia, mas eles podiam estar na terra deles. Depois eles passaram na mão dos romanos. Quando Jesus veio, eles estavam na mão dos romanos, né? E quando houve a revolta ali com Adriano, que estava ali no governo de Roma, no governo ali de Israel por meio de Roma, foi ali o grande massacre dos judeus. Muitos fugiram para vários lugares, né? Foi 133, 134 depois de Cristo. Houve a maior matança de judeus que vocês possam imaginar, mais do que houve no Holocausto, muito mais. E vários fugiram ali. E depois eles foram retornar para lá novamente em 1946, eu acredito, 47, alguma coisa assim. E o Estado de Israel foi conclamado em 1948. Então eles ficaram aí, olha só, 1.400 anos, mais de 1.400 anos afastados de tudo isso. Então só Deus para voltar a fazer uma nação, a voltar a ser lá, voltar naquele local. Então, amados, nós não devemos limitar Deus. Aquilo que está no coração de Deus vai se cumprir. E se nós dedicarmos também a nossa família ao coração de Deus, então um lar quebrado, Deus restaura. Uma família, um filho distante, Deus faz retornar. Uma relação, o Senhor faz curar. Só que eu vejo, amados, que nós não podemos ser extremamente espirituais, porque Deus nos colocou no corpo e dentro desse corpo também existe uma alma. Então eu tenho que saber sim me relacionar. Eu tenho que saber sim conversar. Eu tenho que saber sim cuidar do meu corpo. Eu tenho que saber sim conversar com filhos adolescentes, conversar com filhos maiores. Tudo isso demanda autoconhecimento, tá? Agora vamos ver aqui o versículo 5, a gente já viu, que então o contemplarás e ficarás radiante o teu coração, porque virão de longe, né? E vai falar o versículo 6, manadas de camelos te cobrirão as tuas terras, camelos novos de Midian e de Efá. Também virão todos os de Sabá, transportando ouro e incenso e proclamando o louvor de Yahvé. Todos os rebanhos de Quedar se ajuntarão diante da tua presença, e os carneiros de Nebaote a servirão, e serão também aceitos como ofertas e sacrifícios em seu altar, e cobrirei de esplendor a minha casa gloriosa. Amados, Israel, ele foi ali destruído, o templo foi saqueado, várias vezes eles foram saqueados. No Holocausto também, antes de levarem eles para o Holocausto, eles saquearam todos os seus bens. Eles sempre foram uma nação que foi retirado deles. E aqui está dizendo que virá nações de longe para trazer para eles, ou para trazer junto aos seus camelos novos, lá de Quedar, de Neabote, que todos os povos vão servir eles. Então, as pessoas reconhecerão o Deus que está fazendo. E sabe o que elas vão fazer? As pessoas reconhecerão que é Deus que está fazendo isso. Então, essa é uma imagem de adoração vinda de outras nações. E as outras nações vão estar contribuindo com honra e reverência. Com honra e reverência. Isso é muito glorioso. E o versículo 8 diz assim, e quem são estes que deslizam nos céus, como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Aqui é uma metáfora poética, né? Isaías falava muito forma de metáfora, de uma forma poética, e isso fazia com que o povo gravasse. Quando se fala em forma de metáfora, a gente grava mais. Para nós é mais difícil porque não é no contexto da nossa época, mas para eles era um contexto daquela época. Então, pombas voltando ao ninho. Então, as pessoas que estavam fora da sua casa estão voltando ao ninho. E pombas, amados, tem um símbolo de paz. Então, mostrando assim que deslizam nessa paz, vêm voando
como as pombas às suas janelas, tá? É um movimento rápido, mas é um movimento suave, leve, representa o retorno, a reconexão, esse acolhimento. Muitas pessoas hoje se sentem sem ninho, sem lar emocional, se sentem sem pertencimento. Mas, amados, olhe para dentro. O maior pertencimento é nós pertencermos a Deus e depois pertencermos a nós mesmos. O jovem, o adolescente, ele tem uma necessidade muito grande de pertencer. E quando ele percebe muita dor na sua casa, ele deseja pertencer principalmente a outros grupos para reforçar a sua identidade. Então, o maior presente também que a gente pode dar para o nosso lar, para os nossos filhos, para a nossa geração, é ter um lar bem instituído, tá? Agora, vamos ver o versículo 10 e 11. Não, o versículo 9, que eu aqui não falei ainda. Em mim esperam as ilhas de todo o mundo, à frente vêm as embarcações mercantes, os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com muita prata e ouro, em honra a Yahvé, o seu Deus, o Santíssimo de Israel, porquanto ele revestiu de glória e esplendor. Então, amados, aqui está falando que todas as nações vão honrar. Todas as nações, elas vão... Ilhas aqui quer dizer aquilo que eles viam de longe. Para nós, hoje, a gente sabe que essas ilhas são os continentes de todo mundo. Então, todo mundo vai mandar embarcações. Hoje nós temos navios, nós temos aviões, né? Então, vai trazer o quê? Vai trazer prata, ouro, tudo para honrar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Senhor Jesus, como a gente anseia, né? Um mundo onde vão realmente glorificar o nosso Deus. Aí vai falar o versículo 10 e 11. Estrangeiros reconstruirão os teus muros caídos. Amados, quando eles voltaram da Babilônia para reconstruir o templo, foi uma luta. Depois voltou mais uma vez, mais um grupo para reconstruir os muros. E para reconstruir, eles tinham que estar com uma espada numa mão e o tijolo na outra mão. Porque eles, além de reconstruir, eles tinham que estar ali vigiando para não serem, eles eram escarnecidos, eles estavam a todo momento sujeitos a serem mortos, porque o povo em volta não queria que eles reconstruíssem, e muro significaria que estaria delimitando um espaço, né? Mas aqui está dizendo agora que estrangeiros vão reconstruir os teus muros caídos, e seus líderes e governantes a servirão. Não vão ter mais zombaria, não vão ter, hoje, cada dia mais se aumenta o antissemitismo, o ódio pelos judeus se aumentam, tem se aumentado muito em todas as nações, por nada, amados, pelas obras malignas, né? Mas haverá um dia que todos honrarão, porque o nosso Messias veio de lá, nosso Messias, ele é judeu, sabe? Então, o Senhor escolheu essa nação para o Jesus vir. E aqui, só que agora essa nação, quando vier, quando descer do céu, vai ser o Israel restaurado, tá? Então, vai dizer que foi com ira e indignação que eu te feri. Então, esse versículo 10 vai falar que o Senhor permitiu que eles fossem feridos. Mas agora o Senhor está permitindo também toda a restauração que vem acontecer. O versículo 11 diz que as tuas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, a fim de que dia e noite lhe tragam as riquezas das nações com seus reis, governantes e comitivas. Um muro é para proteger a cidade. E as cidades antigamente chegavam a uma determinada hora do dia, elas fechavam os portões. E só podia abrir na luz do dia e cada um que entrasse teria que se apresentar. Então, o muro era o quê? Restrição e proteção. Mas agora vai chegar tanta gente com tantos presentes para Israel, vai chegar tanta gente querendo estar ali, que não vai mais precisar os portões ficarem fechados. Os portões vão ficar abertos, então eles vão ficar abertos de dia e de noite, porque as riquezas das nações estarão chegando. Olha que coisa gloriosa. Em verdade, versículo 12, em verdade, a nação e o reino que não te servirem perecerão sumariamente.
serão absolutamente dizimadas. Então, amadas, não tem como todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ainda haverá, né? E o Senhor vai dizimar, tá? Se o Senhor não poupou o próprio Israel dele e feriu Israel, quanto mais aqueles que não têm essa aliança com Deus. Aí vai falar o versículo 13: a glória do Líbano virá a ti, chegarão também juntos os pinheiros, o cipreste, o cimbro, todos com o propósito de oferecerem adoração ao local onde se situa o meu templo, e eu estarei presente e glorificarei todo lugar onde tocarem os meus pés. Amados, no Líbano havia uma floresta muito frondosa, e lá havia essas árvores de madeira de lei. Então, eles usavam muito essas árvores, foi mandado até essas árvores para construir o templo na primeira vez de Salomão. Então, ali, essa floresta não existe mais, já acabou, né? Mas aqui está trazendo essa metáfora desse momento da história. Então, o Senhor vai usar de outras coisas agora na história, tá? Agora, versículo 14: os filhos dos teus opressores virão e se inclinarão diante de ti, em sinal de reverência e submissão. Olha, os filhos dos teus opressores, porque agora esses filhos não serão mais opressores como seus pais, mas eles vão vir e vão se curvar. Prostrar-se-ão aos teus pés e a chamarão cidade do Senhor. Nossa, amados, ó Senhor Jesus, Sião do Santo de Israel. Esses dias eu ando tão assim constrangida com o egoísmo no coração do ser humano, e eu tô falando do egoísmo no coração dos filhos de Deus, sabe? As pessoas estão tão voltadas para as suas próprias dores que elas se fecham para tantas coisas que o Senhor está fazendo. E muitas vezes se fecham para a gente também que quer ajudar, sabe? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, esse capítulo está mexendo muito com o meu coração hoje, sabe? E aqui diz o versículo 15, né? Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém a quisesse visitar e andar por suas terras, farei de ti um verdadeiro orgulho e júbilo para todas as nações. Hoje muitas pessoas odeiam Israel, muitas pessoas algumas nações, eles não querem o território de Israel, eles são muito claros, eles querem destruir Israel, destruir ali. Quem está por detrás de Israel? Quem escolheu esse povo? É Deus, eles querem destruir Deus, então. Sabe, não estou dizendo que hoje o governo de Israel é correto, não estou dizendo nada disso. Tem corrupção, tem decisões erradas, mas o quanto existe ódio dessa nação, sabe? O quanto teve essa mãe e essa criança que foi esquartejada e houve maior alegria do esquartejamento. Onde já se viu o ser humano se alegrar no esquartejamento de uma criança? Não importa qual nacionalidade é. Nós chegamos ao cúmulo do cúmulo. Senhor Jesus, guarda o nosso coração, Pai, guarda o nosso coração. E aí o versículo 16 diz: beberás o leite das nações e será amamentado por mulheres ilustres. Então terás plena certeza que eu, Yahvé, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Israel, o poderoso de Jacó, né? Então, olha que riqueza aqui. O Senhor, ele fala que vai beber o leite das nações e as mulheres, né, ali sustentarão, mostrando toda a riqueza que vai chegar. Eles não vão precisar estar pedindo, implorando, nada disso. Vai chegar a eles. E agora aqui nós vemos em 17, em vez de bronze, eu te trarei ouro fino, em lugar de ferro, a melhor prata. Então, quer dizer, em vez de bronze, ele substituiu por ouro fino. Em lugar do ferro, por prata. Você viu que já subiu o nível? Porque anteriormente, nesse mesmo capítulo, falou de ferro, bronze, né?
e falou de prata, mas agora está falando que em vez do bronze, ele vai trazer ouro fino. Em vez de ferro, vai trazer a prata. Em vez de madeira, ele vai trazer o bronze. Então, elevou o nível. Em lugar de pedras preciosas, o mais puro dos minérios. Então, o Senhor eleva o nível das coisas. Parece, amados, a gente lendo aqui que é tudo material, né? Parece que mostra uma vida materialista, mas a palavra tem que trazer dessa forma porque são coisas concretas para nós podermos entender, tá? Do que havia de mais precioso na época. E fala assim: farei da paz o teu único dominador. Gente, isso é demais. Farei da paz o seu único dominador. Hoje, quem nos domina? É o medo, é a insegurança, é a falta de proteção, é medo de tanta coisa, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de não ter saúde, medo dos nossos filhos não estarem no Senhor, medo de alguém perder o emprego, ou a gente perder o emprego, medo de não ter dinheiro para pagar aluguel. Mas aqui nós não vamos ser mais dominados pelo medo, nós vamos ser dominados, o único dominador aqui será a paz, tá? Da justiça, a tua autoridade suprema, nosso Deus, a justiça, que coisa rica. E aqui o versículo 18 nos diz, em toda a terra não se tornará mais a falar em violência, tampouco em devastação e extermínio nas tuas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação e aos teus portões louvores. Então nunca mais se ouvirá de violência. Tem até um hino sobre isso, né? Que é riquíssimo, riquíssimo. Não terás mais a necessidade do sol para fornecer a luz do dia, nem precisarás do brilho da lua, do luar, porquanto Yahvé será a tua luz para sempre. E o teu Deus será a tua glória e teu esplendor eternamente. Amados, todo dia que você ver o sol traz a metáfora de que Deus é a fonte constante, de que Deus é o brilho real, de que Deus é a luz, é a direção e é a alegria. E aqui não vai precisar do sol, porque Deus vai estar no lugar do sol. Então hoje nós temos que olhar para o sol e ver tudo que Deus é, tá? Olha, o teu sol não voltará a pôr-se e a tua lua não minguará jamais. Quer dizer, hoje o sol não se põe e aí a lua também não se mingua, não tem a lua minguante, mas aqui diz que jamais, porque Yahvé será a tua luz, perene, para sempre, e os teus dias de luto e amargura chegarão ao fim. O sol nunca mais te servirá de luz de dia, mas quem vai servir? Nem como o resplendor da lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Você não dependerá mais de fontes externas para ter direção e alegria. Deus vai estar no nosso interior, essa fonte constante. Sabe, muitas vezes, quando se está ansioso, em depressão, tristeza, muitas pessoas buscam a serotonina, oxitocina, dopamina, tudo isso como se fosse uma luz interna, né? E Deus vai ser tudo isso para nós. Tudo isso. Não vai ter cortisol em nós, não vai ter adrenalina em excesso, nada disso. Tá? Aqui também, amados, simboliza uma espiritualidade madura. Para nós vivermos hoje realmente a paz que excede todo entendimento, nós temos que ter uma espiritualidade madura. Nossa, e isso não depende de você ter tempo de igreja, não depende de quantas vezes você ter lido a Bíblia. Senhor Jesus, o quanto você já leu a Bíblia e você se aprofundou e teve intimidade com Deus, mas você marcou o recorde de ler em um ano. Sabe? E a espiritualidade madura, amados, não faz as coisas por obrigação, faz as coisas por amor. Não vive mais por circunstância, mas por uma conexão interna com o nosso Deus que é eterno, tá? Agora vamos caminhando para o final dizendo assim, olha... Então todo o teu povo será constituído de pessoas justas. Meu Deus, é demais. E possuirá a terra para sempre. Senhor Jesus, como isso falta justiça hoje no mundo.
começando por mim, sabe, amados? A gente cada vez vai percebendo o nosso coração. Nós somos tão voltados a nós mesmos. Hoje eu estava tão triste, sabe? De trabalhar tanto e ter tão pouco retorno e ter o coração das pessoas tão fechado, sabe? E o Senhor falou: filha, se você está triste, imagine eu que mandei meu próprio filho e crucificaram meu filho. Então, assim, eu chorei na presença do Senhor, porque muitas vezes a gente se condói de nós mesmos e o nosso Deus também tem sentimento. Quanto o nosso Deus nos abre oportunidade de arrependimento, de voltar para Ele, e a gente fica se debatendo no nosso coração, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui o versículo 22 diz assim: o mais humilde dos indivíduos se tornará 1000, o menor será uma grande e poderosa nação. Eu sou Yahvé, o Senhor, e no momento certo farei que isso tudo aconteça muito depressa. Então, amados, tudo vai ter o seu momento certo. Nós estamos passando para a fase dos últimos momentos, mas eu creio que ainda vai vários anos. Vai haver ainda muita queda da justiça, da moral. As pessoas mais velhas, assim, talvez como eu, sente o impacto, né, de como a coisa se degradou, de como realmente é difícil. Mas eu acredito que vai ficar muito mais difícil ainda, sabe? Que Deus, assim, que a gente possa aumentar nossa comunhão com Deus e perceber que nós temos uma identidade na presença de Deus. Além disso, que essas trevas que muitas vezes querem nos alcançar, nós temos que saber que a luz está em nós e essa é a proposta divina para nós sermos luz também, tá? E esse capítulo é para nos levantar, nos fazer despertar para o que a gente observar uma declaração, tanto uma profecia pessoal para nós, como uma profecia coletiva para a gente multiplicar. Amém, amados? Eu quero dizer que eu tenho uma comunidade chamada Mulheres com Propósito. Não é uma comunidade religiosa, é uma comunidade para a cura da nossa alma. Lá eu trabalho as dores e feridas da alma com base na palavra de Deus por um valor extremamente acessível para aqueles que desejam realmente ter seu coração curado. Então eu convido, caso você tenha interesse, e também te convido você compartilhar essa parte da Bíblia, porque nós estamos nesse mundo e para isso outras pessoas receberem, se não tiver um like, um compartilhar, se não tiver um comentário, o YouTube não entrega para outras pessoas. Amém, amados? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.